E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer mais um vídeo das aulas de Excel. Então, vou mostrar aqui para vocês a função e a função OU. Elas são super interessantes e utilizadas bastante para a pessoa entender um pouco melhor e como interpretar as funções aqui dentro do Excel. Então, como que a gente pode utilizar essa função? Nesse primeiro quadrante, onde vocês estão vendo aqui essa condição onde está selecionada, eu vou mostrar a função E. E vocês podem ver que eu tenho um quadro com A, B e o resultado. Dentro desse quadro, na coluna A, eu tenho alguns valores e na B também. E aqui eu vou fazer uma seguinte fórmula, que eu quero perguntar para o Excel utilizando essa função E. Toda função no Excel eu começo com o sinal de igual. Então, quando eu começo ali com igual, eu posso vir e colocar o E. Então, quando eu coloco o E, vocês podem observar que ele aparece aqui na função, é a primeira opção que aparece, e eu posso apertar o Tab. Feito isso, eu posso fazer o meu teste lógico. E a minha pergunta na parte superior, eu quis perguntar o seguinte, fazer uma condição, perguntando se A é maior que zero. Então, eu posso marcar a célula clicando lá na coluna C, que está a minha coluna onde está o A, e está lá na C13. Então a junção da coluna com a linha é C13. E eu vou fazer o sinal de maior e perguntar se é maior do que zero. Então eu coloco o zero aqui direto. Coloco ponto e vírgula para passar para o próximo teste lógico. Quando eu pergunto nesse teste lógico, nesse segundo, eu quero saber se no item B ele é menor que zero. Então eu vou marcar o item B que está na coluna D13 menor que zero. Ele faz essas duas perguntas no Excel. Então, eu poderia fazer essa pergunta diferente também, mas aqui nesse caso eu quis perguntar desse jeito. Quando eu fecho parênteses e dou Enter, ele aparece para mim verdadeiro. Por quê? Ele fez o teste lógico E perguntando se, nesses dois casos, isso era verdade. Então, como nos dois isso era verdade, ele colocou como verdadeiro. Mas acontece também o caso de aparecer como falso, que vai ser nesse segundo caso, que nós vamos fazer a mesma pergunta, igual E, abrir parênteses, marcar na opção aqui onde está o A, se ele é maior que zero. Então nesse teste lógico ele está perguntando se é maior que zero, e isso é verdade. Então a gente sabe que ali na célula C14, aquele valor é maior do que zero. No entanto, ele pergunta no D14 se o valor é menor do que zero. Então, quando eu fecho o parênteses, eu tenho o resultado de falso, porque o segundo valor ele não é menor do que zero, ele é 7. Então, se nesse caso fosse menos 7, o resultado seria verdadeiro. Então, com essa função, a gente consegue entender um pouco melhor sobre essa interpretação do Excel, para entender um pouco mais sobre essa lógica e, claro, poder aplicar em outras funções, até porque esse E e esse OU a gente aplica muito com outras funções, que no caso se ele se aplica bastante. Se eu fiz o primeiro, vou retornar o valor para 7 do jeito que estava. Se eu fiz aqui o primeiro, eu posso clicar no quadradinho aqui no canto e arrastar com a minha alça de preenchimento. Então, como vocês podem ver, nesse terceiro apareceu falso e no quarto apareceu falso também. Até porque esses dois valores não são maiores do que zero, assim como a condição que foi colocada aqui em cima, se nesse A fosse maior do que zero. Então agora vamos entender um pouquinho da função OU. Eu vou colocar aqui do lado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o E. Vou colocar igual, colocar a função OU, abrir parênteses. Vocês viram que a função já apareceu aqui. Se eu apertar Tab, ele já abre o parênteses para mim. E vou marcar no A, que é o valor que está aqui no 10, se ele é maior do que zero. Então, marquei maior do que zero, ponto e vírgula para finalizar o meu teste lógico. E ele vai para o segundo teste lógico. Vou marcar no B, que é aqui onde está marcando menos 3, se ele é menor do que zero. Então, nesse teste, ele é um pouco diferente do E. Aqui é ou seja, ele vai decidir entre um ou outro. Se um dos dois estiver certo, ele vai considerar como verdadeiro.
Então, quando eu fecho parênteses e dou Enter, ele colocou para mim como verdadeiro. Por quê? Ele fez a primeira pergunta, se aqui no A, o valor, o 10 que está aqui, ele era maior do que 0. E ele é maior do que 0. E aqui no segundo perguntou se era menor do que 0. Então, ele também é menor do que 0. Se um ou outro der o resultado correto, ele vai entender que isso é verdade. Então, vamos fazer o teste aqui no segundo, porque nos dois casos aqui eram verdades. Então, vou colocar ou de novo. Vou fazer o teste se é maior do que 0, ponto e vírgula. E no segundo, vou fazer o teste se ele é menor do que 0. Então, quando eu fecho o parênteses, ele vai aparecer para mim também como verdadeiro. Mas observe o seguinte, só a primeira condição está correta. Na segunda, ele não está correto, porque esse valor é maior do que 0. No entanto, quando a gente utiliza a função OU, ele atendendo somente um dos critérios, ele já aparece como verdadeiro, já vai atender esse meu pedido aqui que foi feito no Excel. Então ele considera como verdade isso aqui, porque é um ou outro. A função OU vai atender um dos critérios e vai trazer para mim a função correta. Se eu estivesse utilizando um se aqui dentro, ele entenderia isso como correto e passaria para a próxima etapa. Então, nesse caso, só é arrastar aqui no quadradinho aqui do canto e ele vai trazer os outros casos para mim, que somente o último que deu como falso, porque o valor ele não é maior do que 0, é menos 2, e aqui no segundo ele é 8 e não é menos que 0, então deu falso nesse caso. E agora, se eu estivesse utilizando de outra maneira, utilizando as condições e utilizando a condição OU, como que eu faria isso? Nesse caso, vocês podem ver que aqui a condição que eu estou querendo é saber se A é maior do que 0. Então ele vai vir aqui no A, saber se é maior do que 0, e B é menor do que 0. Isso aqui a gente está vendo que atende. Mas, o que vai acontecer? Eu tenho que utilizar também a função OU. Mas como eu estou querendo que seja atendido esses dois critérios, eu vou ter que usar a função OU por fora e a função E dentro da função OU. Como que eu faço isso? Então eu venho aqui e coloco igual, escrevo a função OU, abro parênteses, e logo em seguida eu já utilizo a função E, que já vai aparecer para mim aqui na barra aqui dos testes lógicos, e vou dar um tab para abrir outro parênteses, e agora eu vou fazer o teste lógico do E. Por quê, pessoal? Eu vou fazer primeiro o teste interno, porque dentro da matemática, esses parênteses internos vão ser realizados primeiro. Então, eu vou fazer o meu teste lógico, que vai perguntar se o A é maior do que 0, ponto e vírgula, e perguntar se o B é menor do que 0. Então, os dois têm que estar corretos para passar para a próxima etapa. Então, fazendo isso, eu fecho o parênteses e coloco ponto e vírgula para ele passar para o próximo teste lógico, que vai puxar a função OU. Agora, aqui na função OU, eu vou fazer o seguinte, vou perguntar a próxima pergunta que está querendo saber se, que no caso ali foi no D20, né, na célula D20, porque é a junção da coluna e da linha, mas aqui não vai dar para clicar nesse local por causa da fórmula que está passando em cima. Então, D20 é menor do que menos 7. Então, coloquei ali menos 7, quase que eu coloco 70. Vou fechar parênteses. Então, o que ele vai me perguntar? Ele está perguntando OU. Esse OU é a última etapa que ele vai fazer, mas primeiro ele vai fazer o E aqui dentro, vai confirmar se é verdade, e agora ele vai juntar esse E com essa função OU para saber se isso está correto, se isso é verdade ou não. Então ele vai atender os dois critérios da função OU, como nós vimos anteriormente, só que ele vai fazer isso com a função E. Então quando eu dou Enter, ele aparece para mim que isso é verdade. Por quê? Ele perguntou se no A era maior do que 0 e no B era menor do que 0. E isso foi verdade. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer igualzinho essa função, atendendo aquele critério inicial que nós fizemos aqui com a função e faz a próxima pergunta, que é o OU. Né? Então ele completa com esse finalzinho da função OU. Então ele atende os dois critérios. Então no OU,
como vocês já sabem, se ele atender um dos critérios, ele já aparece como verdadeiro, assim como nós vimos antes. Aqui nesse caso vai aparecer como verdadeiro. Nesse segundo caso, mesmo sem fazer a fórmula, a gente já sabe que vai dar falso. Olha aqui para vocês verem. Se no A maior que zero, perfeito, ele é maior do que zero, que vai usar a função e nesse local. E B menor do que zero. Então, ele vai ver isso aqui e vai colocar para mim que é falso. E logo em seguida, na hora que perguntar o ou, que está fora do parênteses, ele vai entender que não é menos 7, já que é 7. Então, vamos fazer a fórmula nesse local. Então, vamos usar o ou, abrir parênteses e abrir parênteses. Vamos fazer a pergunta se é maior do que 0, ponto e vírgula. E aqui no B, se ele é menor do que 0. Fechei parênteses, ponto e vírgula. E agora eu pergunto se no D21 ele é menor do que menos 7. Então, quando eu fecho parênteses, ele vai aparecer para mim a palavra falso, porque realmente não atendeu um ou outro critério. No primeiro ele já deu falso, mas quando eu fiz a função ou, ele também deu falso. Então, falso com falso, colocou a função aqui aparecendo como falso. Nesse outro caso, se eu fizer a função ou, abrir parênteses aqui, fiz aqui o e, e agora quando eu faço a pergunta, eu sei que esse aqui não é maior do que zero, né, nessa função e. Quando eu coloco ponto e vírgula e pergunto se esse aqui é menor do que zero, esse segundo sim, ele é menor do que zero. Então, vai ser como se tivesse falso. No entanto, vou colocar aqui um Enter só para vocês verem. Olha lá, aparece falso. Só que vocês podem observar que o valor é menos 9. Então, vou fazer de novo aqui a função. Só apertar F2 para retomar a função. Fechei o parênteses, ponto e vírgula. E agora eu vou perguntar se nesse D22 ele é menor do que menos 7. E ele é menor do que menos 7. Então, isso vai ser verdade. E como a função ou que predomina aqui de fora, ela que vai determinar a última análise, ela vai entender que se o primeiro parâmetro está falso, que foi a função e, realizada ali deu falso, mas no segundo ela é verdadeiro, ele vai entender que isso aqui é verdadeiro. Então olha aqui, quando eu fecho parênteses, ele coloca... Opa! Pessoal, só voltar aqui porque eu coloquei D2 e não D22, então ele entendeu errado. Então quando eu dou Enter... Olha lá, já aparece como verdadeiro. Então, vou arrastar aqui para o último. E já apareceu falso, porque ele fez os critérios aqui dentro dessa análise. E analisando o E, se é maior do que 0, falso. Se é menor do que menos 7, falso. Nenhum e nem outro deu certo. Mas analisando se é menor do que menos 7 na função ou, já deu errado. Então, realmente é falso essa última função. Do lado direito... Agora a diferença é o seguinte, ao invés de começarmos aqui com a função ou, igual foi começado aqui desse lado, nós teremos que utilizar a função e, porque o e está de fora desse parênteses, olha aqui para você ver. Então, A maior do que 0 ou B menor do que 0. E depois vamos analisar com a função e para identificar se os dois valores conferem com a resposta. Se os dois forem verdadeiro, aí sim vai aparecer o parâmetro verdadeiro. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Então, quando eu utilizo a função e, vou abrir parênteses. E agora eu vou utilizar a função ou e abrir parênteses. E vou fazer meu teste lógico. Se o A é maior do que 0, ponto e vírgula. E se no B ele é menor do que 0. Então, analisando um ou outro, a gente já sabe que nesse caso apareceria verdadeiro. Vou fechar os dois parênteses aqui só para vocês verem. Verdadeiro. Então, continuando aqui, vou apagar esse parênteses e agora eu coloco ponto e vírgula e ele está perguntando o seguinte na função e, se o A é maior do que 7, então eu vou clicar lá no A, que é o G20, ele é maior do que 7. A primeira deu verdadeiro, então ele vai analisar esse primeiro parâmetro, que foi o ou, ele analisou um ou outro e deu verdadeiro, e agora ele vai analisar esse e. O e precisa dar verdadeiro e verdadeiro para ele aparecer aqui que é verdade. Então ele vai analisar se esse valor é maior do que 7 e como na primeira etapa que foi utilizado o ou deu verdadeiro, agora ele vai nos falar se isso é verdade ou não. Então quando eu fecho parênteses, ele me mostra que isso é verdade, porque dentro dessa célula do G20
isso é verdade. Já nesse segundo caso, o que vai acontecer? Ele vai fazer a primeira pergunta, né? Então a gente vai fazer lá o igual e, abrir parênteses, e ou, abrir parênteses. Como nós sabemos, o ou ele vai analisar se um ou outro é verdade. Perfeito. Então na hora que ele analisar essa primeira etapa, ele vai perguntar se é maior do que zero. Então lá, G21 maior do que zero. E aqui no H21, se ele é menor do que zero. Analisando só isso, fechando parênteses, vai dar verdade. No entanto, agora, ponto e vírgula, a gente tem que fazer o teste do E. E esse teste do E está perguntando o seguinte, se ele é maior do que 7. Então, nesse caso aqui, na hora que ele analisar, ele já viu que não é. Olha lá, eu olhando aqui já sei que não é. Então, ele vai entender que isso aqui é falso. Então, quando eu dou Enter, já aparece para mim como falso. E nesse outro caso, a mesma coisa. Então, só vou arrastar aqui no canto para vocês verem. Está falso e no último também está falso. Por quê? Vamos analisar aqui. Nessa primeira etapa, ele vai analisar o ou, se um ou outro é verdade. Então, aqui vai aparecer como verdade. Mas na hora que ele analisar o E, se ele é maior do que 7, ele vai entender que isso aqui não é maior do que 7. Então, é falso. Nesse segundo caso, a mesma coisa. Então, aqui não é maior do que 7. Então ele vai entender que isso aqui é falso. E a mesma coisa, esse valor aqui ele não é maior do que zero. E esse segundo também não é menor do que zero. Então esse parâmetro na hora de analisar a função E também já daria falso e já seria eliminado na primeira etapa. Mas juntando aqui com a função completa já aparece a palavra falso. Esse problema aqui é bem interessante, principalmente para poder analisar e poder entender um pouquinho da lógica. Então, utilizando dessa maneira aqui o Excel, você consegue entender como que funciona essa lógica aqui do E e do OU e depois para poder utilizar ele junto com outras funções. Assim, você consegue implementar bastante aí no uso do Excel e facilitar muito na hora de você utilizar as suas fórmulas. Eu sei que nesse caso é bem complicado para algumas pessoas, principalmente para quem está iniciando no Excel, mas eu acredito que essa lógica inicial é bem importante para depois utilizar outras funções que acabam sendo mais utilizadas aí dentro do Excel e essa função como complemento pode te ajudar bastante. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado, valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!